Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no Ar. Hoje falaremos sobre uma prática da medicina tradicional chinesa, a acupuntura, que através de suas finíssimas agulhas, ela promove o bem-estar e a saúde de quem as utiliza. Para tanto, vamos conversar hoje com Viviane Moradei, uma enfermeira obstetra, acupunturista e fitoterapeuta, que ela faz parte, ela é membro um grupo de pesquisa em práticas integrativas complementares da Escola de Enfermagem da USP. Viviane, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Gil. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando de acupuntura. Então, para começar, o que é acupuntura? Bom, a acupuntura ela é uma prática da medicina chinesa e tem mais de 5.000 anos, né, de criação, e ela é uma prática onde a gente coloca, né, agulhas muito finas em regiões do corpo, que a gente chama de pontos de acupuntura, que estão localizados nos meridianos, e essas agulhas têm a ação de equilibrar o corpo, né? Então é uma prática da medicina chinesa que trata inúmeras doenças. Então esses pontos meridianos que você se refere são os pontos que acusa-se o fluxo do Qi da pessoa. Se a pessoa estiver bem, ele está equilibrado. Se não estiver, está em desequilíbrio. Então, o uso das agulhas vai equilibrar a pessoa. Explica, por favor. Exatamente. Na medicina chinesa, a gente pensa que o nosso corpo ele possui canais de energia que são chamados meridianos, né, por onde percorre a energia do nosso corpo. Quando a gente faz a inserção das agulhas, a gente busca estimular essa energia. Então vamos pensar assim como se fosse uma cidade e as ruas, né, o nosso corpo é a cidade e as ruas são os meridianos. Se o trânsito está fluindo bem, a nossa saúde está equilibrada, a gente não fica doente. Agora, se tem um bloqueio nesse trânsito, começa a ter um engarrafamento, a gente fala que a energia fica bloqueada e aí começa o aparecimento das doenças. Então, quando a gente faz o estímulo com as agulhas, né, através da acupuntura, a gente faz o desbloqueio dessas energias que estão ali estagnadas e que são causas de dores e de doenças. Então, quando a gente coloca as agulhas, a gente faz o estímulo e o organismo se reequilibra. Viviane, quando alguém te procura, vai no seu consultório, ela já vai, é uma decisão dela ou ela já vai encaminhada, por exemplo, para o médico de outras especialidades? Bom, existem as duas situações, né? Eu tenho pacientes que vêm por conta própria, né? Que buscam a acupuntura porque não acham outra alternativa, né, para tratamento das suas dores, dos seus problemas, e tenho aqueles que vêm também por encaminhamento médico. Então é uma via de mão dupla, vem das duas maneiras. Quais os problemas que costumam ter assim um retorno quase que imediato? Olha, normalmente doenças agudas têm um retorno mais rápido, né? Mas isso depende muito de paciente para paciente, de organismo para organismo. A gente tem que considerar se é uma doença aguda, se é uma doença crônica, se é um paciente idoso, se é um paciente mais jovem, uma criança, uma gestante. Tudo isso vai interferir na resposta, né? E então, assim, quanto mais crônico o problema, mais tempo a gente leva para tratar. Mas isso não quer dizer que a melhora vai demorar para aparecer, né? Eu tenho pacientes que têm problemas graves de hérnia de disco, de artrose, dores no ombro, alterações menstruais, endometriose, que são doenças que levam mais tempo para a gente conseguir tratar, mas que já tem o resultado na primeira sessão. Então isso é muito relativo. Quer dizer, em termos de resultado, não existe aquele imediato, então varia de pessoa para pessoa e também do tipo de doença? Exatamente, varia de pessoa para pessoa e do tipo de doença. A gente tem situações, por exemplo, que o paciente chega com uma cefaleia importante, uma dor de cabeça importante, ou com muita dor nas costas,
cólica menstrual, e a gente consegue melhorar isso já na sessão. O paciente já sai da sessão sem a dor. E dentro da sua experiência, por exemplo, chega um paciente, te procura. Então você já percebe, você faz uma análise geral, você conversa, dá para você descobrir outros pontos ali na primeira conversa? Sim, muito. Eu digo que a nossa conversa com o paciente já começa a partir do momento que ele entra no consultório, né? A nossa avaliação já começa a partir dali. Então, quando ele entra no consultório, a gente já começa a avaliar e a gente faz uma anamnese, né? A gente vai sentar e bater um papo para entender o porquê do que aquela pessoa está procurando. Normalmente ela traz uma queixa principal. Só que na medicina chinesa a gente vai buscar a causa dessa queixa. Então, eu vou começar a fazer inúmeras perguntas. Vou perguntar sobre o sono, sobre a alimentação, sobre as eliminações, urina, fezes. Então, assim, é um diagnóstico muito completo, né? É bem diferente do diagnóstico da medicina ocidental. A gente acaba olhando para o paciente como um todo. Então, é um bate-papo longo para a gente entender como funciona e a partir daí a gente vai fazendo ligações e entendendo como funciona o organismo daquela pessoa. Esses canais meridianos fazem parte do corpo humano. Quando chega alguém com você, como é que você sabe exatamente onde que você vai aplicar a agulha? Então, nós temos no corpo mais de 300 pontos de acupuntura. Né? Isso a gente fala que catalogados ali num mapa, né? Onde a gente tem os pontos de acupuntura. Fora os pontos extras que a gente fala, os pontos de dor que a gente pode usar. Então, a combinação de pontos ela é feita a partir da anamnese do paciente. Então, a gente tem aqueles pontos que, vamos dizer, que são os pontos que tratam um problema específico, como, por exemplo, um ponto que a gente tem aqui na mão, que inclusive é muito divulgado nas redes sociais, para você apertar quando você tem dor de cabeça. Né? Então, esse ponto, além dessa ação, ele tem inúmeras outras. A gente vai conseguir o resultado com a acupuntura, um resultado efetivo com a acupuntura, fazendo a anamnese do paciente, entendendo a síndrome energética que esse paciente tem. E aí a gente faz uma combinação de pontos para poder tratá-lo. Então, assim, não existe um protocolo de acupuntura, né? Como a gente vê aí, muitas pessoas perguntam, tem um protocolo para tratar enxaqueca? Não, porque dentro da medicina chinesa, a gente tem inúmeras causas de enxaqueca diferentes. Então, a gente pode usar esse ponto da mão? Pode, mas existem inúmeros outros que a gente pode utilizar e aí vai depender do quadro geral do paciente. Jane, a questão do AVC. Sim. Como é que você trata alguém que chega? Explica mais ou menos esse caminho. Então, para doenças neurológicas, existe uma técnica específica, né, para tratamento de doenças neurológicas, que inclui o AVC, Parkinson, Alzheimer. É uma técnica onde a gente diz que a gente consegue desobstruir o cérebro, acordar o cérebro novamente. Então, é um conjunto de pontos que tem essa ação. Existe na China, né, existe a especialidade de neurologia e lá eles têm vários estudos que comprovam, né, a eficácia dessa técnica. Então, quanto antes o paciente chega para a gente para fazer acupuntura pós-AVC, é importante. A gente fala que é essencial que essa procura, o início da acupuntura, seja dentro dos 100 primeiros dias pós-AVC, para que a gente tenha um resultado efetivo. E então, assim, é um tratamento a longo prazo, mas que a gente consegue diminuir muito as sequelas do AVC. No caso de dores, artrose, por exemplo, que é uma dor insuportável, que afeta muita gente, por exemplo, como é que é tratado? Então, da mesma forma, nós vamos fazer uma anamnese, vamos entender o que acontece naquele organismo e a partir daí a gente inicia os tratamentos. Às vezes as pessoas me perguntam, mas você não vai colocar, eu achei que fosse colocar a agulha só na região da dor, por exemplo, uma artrose no joelho, eu achei que você fosse colocar as agulhas só na região da dor. E não, na medicina chinesa a gente trata o local de dor, mas a gente também coloca outros pontos no corpo porque a gente está buscando um equilíbrio. Então a gente vai fazer uma anamnese, vai entender, né, a causa, o que está acontecendo naquele, vamos supor, naquele joelho que está doente e a partir daí a gente começa a tratar.
Normalmente os casos de artrose a gente associa a outras técnicas, né? Como por exemplo a moxa. A moxa também é uma técnica que eu utilizo muito para artrose, porque normalmente a artrose está ligada ao frio, né? A gente diz que são doenças que pioram com o frio. Então, os pacientes que chegam com dores assim, além das agulhas, a gente utiliza a moxa, que é uma técnica que aquece. Então, quando a gente aquece o ponto de acupuntura, quando a gente coloca a agulha e aquece, a gente estimula a circulação de sangue na região, então chega mais nutriente. E a artrose nada mais é do que uma deficiência de circulação ali na região, né? É como se tivesse acabado o óleo que lubrifica a articulação. Então, quando a gente traz mais sangue, traz mais nutriente para a região, a gente ameniza a dor. Então, eu tenho vários casos de pacientes que chegaram andando com muita dificuldade, com bengala e com indicação, inclusive, de fazer uma cirurgia de prótese de joelho, por exemplo, e que começaram a acupuntura e não precisaram, né? Não precisaram fazer cirurgia e estão aí vivendo sem dor e seguindo a vida maravilhosamente. Viviane, um distúrbio emocional de uma mulher associado à sua infertilidade, como é que é tratado? Sim, é outra área da medicina chinesa onde a gente tem resultados maravilhosos. Então a gente pode começar a tratar a mulher que está querendo engravidar, né? Seria ideal que todas fizessem acupuntura, porque a gente prepara o corpo para receber essa gestação. Então eu sempre falo que quanto antes começar, melhor. E no caso daquelas que já vêm com um diagnóstico de infertilidade, normalmente associando a acupuntura aos tratamentos ocidentais, a gente consegue uma melhora imensa, né, nos índices de fertilidade. Inclusive naquelas pacientes que estão fazendo o processo de fertilização in vitro. Né? Tem muitas que a gente consegue associar com a acupuntura e a gente aumenta muito as taxas de sucesso da fertilização. Então, eu tenho várias pacientes que vieram por conta de infertilidade, que tinham endometriose, adenomiose, mioma, com dificuldade para engravidar, vieram para tratar isso e ao longo do tratamento acabaram engravidando de forma espontânea. Né? Então, assim, para a infertilidade é uma técnica que tem excelentes resultados. Os famosos transtornos psicoemocionais, tipo do sono, ansiedade, depressão, controle de peso, vício, Sim. o famoso cigarro e também asma. Sim. As alergias respiratórias. Sim, olha, a acupuntura para tratar essas questões emocionais também tem um resultado super efetivo. Para insônia, tenho vários pacientes também que melhoraram, assim, com poucas sessões, já tem uma melhora significativa no sono, deixam de tomar medicação, né, porque muita gente hoje tem essa questão do sono, né, precisam de remédio para dormir. Eu tenho inúmeros pacientes que deixaram de usar a medicação depois que começaram a fazer acupuntura. E assim, a redução da ansiedade, diminuição do estresse, eu falo que é uma das coisas que normalmente os pacientes já percebem logo na primeira sessão. Né, a maioria, tenho vários que chegaram ali muitas vezes com crises mesmo de ansiedade, estressados e saíram da sessão muito mais leve, muito melhores. Então assim, é uma coisa que a gente consegue perceber rápido, a melhora é rápida. E se tratando dos vícios, né, tanto a questão do tabagismo, como as pessoas que querem emagrecer também, a acupuntura é excelente, é uma excelente aliada nesses tratamentos, porque a gente pensa muito em tratar a ansiedade também, né? Então, assim, não é que a acupuntura, as agulhas vão fazer você parar de fumar, né? Você coloca a agulha e deixa de fumar ou deixa de comer e vai perder peso. Não, a gente faz um controle da ansiedade e a gente acaba estimulando o corpo e ele entra em equilíbrio e a pessoa deixa de precisar, por exemplo, do cigarro. Né? Então, assim, já tive vários pacientes que vieram por conta do tabagismo e hoje não fumam mais e não precisaram mais do cigarro. Com algumas sessões, e assim, não é longo. Em questão de 1-2 meses já deixaram de fumar gradualmente. Então, aos poucos, eles vão deixando de precisar do cigarro. O mesmo se estende à bebedeira? Sim, o mesmo também. É o vício da... Só que é o que eu sempre falo, né? Assim, as pessoas, às vezes é a esposa que vem, né? Ou a mãe que vem. Eu quero que meu filho faça, eu quero que meu marido faça. Então eu falo assim que a vontade tem que partir da pessoa, né? Não adianta
o outro querer, né? Então, assim, nesses casos de vício, eu sempre falo, primeiramente, se você quer isso, né? Você quer parar de fumar, você quer parar de beber, você quer diminuir essa sua ansiedade na comida, porque parte, assim, é 50% do paciente, né? A maior parte ali é do paciente, ele que tem que fazer, tem que querer, né? Senão a gente não consegue, só as agulhas a gente não consegue. No caso, ele tem que cumprir o dever de casa quando alguém te procura? Exato. Você dá as orientações? Sim, na medicina chinesa a gente trabalha muito com essa questão do estilo de vida, né? A gente fala assim que nós temos 3 tópicos que são essenciais para ter um equilíbrio de vida, né? E ter saúde. O primeiro deles é o equilíbrio entre descanso e atividade, né? Que é uma coisa que hoje as pessoas já não têm, né? Muita gente trabalha incessantemente, não dorme direito, o número de pessoas que dormem mal é altíssimo e isso acaba interferindo na saúde. O segundo é com relação à alimentação, então uma dieta equilibrada, né, mais saudável possível, nos horários corretos, tudo isso vai ajudar numa boa saúde. E também a questão do controle emocional, né, porque na medicina chinesa as emoções elas são causas de doença, né, então a gente precisa olhar para esses três vertentes para que a gente consiga um tratamento adequado. E aí entra a parte do paciente, né? A gente faz as orientações, mas quem vai modificar a sua rotina do sono, quem vai modificar e melhorar a sua alimentação, quem vai procurar uma ajuda, por exemplo, de um psicólogo para ajudar nas questões emocionais, depende do paciente, né? A gente faz as orientações, mas eu falo que eu sou um caminho, que tem que ter a parte de cada um, né? Viviane, as agulhas doem? Olha, essa é uma questão que eu acho que a gente precisa conversar, porque afasta muito as pessoas, né? As pessoas têm esse receio de procurar acupuntura e falam, nossa, vão colocar 20 agulhas, né? Como que vai ser? Isso vai doer? Então, eu falo assim que a questão da dor, ela é muito pessoal, né? Depende de cada um. A sua sensação de dor, né? Depende de você. Mas vamos pensar que as agulhas de acupuntura, elas são extremamente finas, assim, quase que da finura de um cabelo, né? Elas têm a ponta, que a gente fala uma ponta polida. Então, a inserção, ela é menos dolorosa. O que eu falo, o que você vai ter é a sensação da agulha, né? Pode ter aquela sensação da picadinha, mas depois você não pode sentir mais nada, né? Como se você estivesse sem as agulhas, porque a gente faz a inserção das agulhas e deixa elas no corpo em torno de 25, 30 minutos. Então, depois que você vai ficar com as agulhas, você não pode perceber elas ali. Se você estiver sentindo dor, é porque ela está mal colocada. A gente precisa recolocar, reposicionar. O que muitos pacientes relatam, né, é na inserção da agulha, muitas vezes uma sensação de peso, por exemplo, no braço, uma sensação de formigamento, uma dormência, ou um choquinho mesmo, né, que às vezes é comum acontecer, mas é isso, é pontual, passou, não é para ficar doendo. Então, assim, é uma prática que é praticamente indolor, e aí vai depender também da habilidade do acupunturista, né? Eu queria que você falasse sobre a acupuntura preventiva. Bom, então sobre a acupuntura preventiva, eu acho que é uma das grandes forças da medicina chinesa. Porque, como eu falei para você, a gente começa a avaliação do paciente desde que ele chega no consultório. E muitas vezes os pacientes não contam tudo que eles têm, né? E ali, através das perguntas que a gente faz, a gente consegue descobrir muitas coisas. Então, a questão da prevenção, ela entra aí porque a gente consegue equilibrar o organismo, né? Então, a partir do momento que você começa a colocar as agulhas e fazer o tratamento de acupuntura, a gente consegue sim prevenir muitas doenças, né? Amenizar muitas coisas. Então, pacientes que vêm com questões crônicas, eu falo que ameniza, diminui a intensidade, a frequência das dores e evita que novas coisas apareçam, né? Que novos problemas apareçam. Inclusive, voltando um pouquinho na questão do AVC, existem pontos de acupuntura que a gente pode estimular que vai ajudar, por exemplo, na prevenção, né, de um AVC, de um infarto, porque a gente vai desbloquear a circulação, a gente vai promover uma circulação de sangue. E o AVC e o infarto nada mais é do que um bloqueio, né, na circulação de sangue. Então, quando a gente estimula com a acupuntura, a gente faz esse sangue circular melhor.
Viviane, a Viviane esteve recentemente na China, em Pequim. Conte-nos como é que foi. Bom, foi uma experiência maravilhosa. Digo que foi a realização de um sonho, né? Que desde que eu entrei na medicina chinesa, que eu tinha vontade de conhecer a China. E foi, assim, extraordinário. Nós ficamos lá 20 dias, né? Eu fui com um grupo de estudos, a gente foi pela Federação Mundial de Acupuntura. Então, nós ficamos lá por 20 dias e durante a semana, de segunda a sexta, a gente participava de práticas, né, de estágios nos hospitais de medicina chinesa e no período da tarde a gente tinha aulas teóricas com os médicos de medicina chinesa, de várias especialidades. E assim, foi muito interessante porque uma coisa muito curiosa, né, é que lá na China eles têm hospitais específicos de medicina chinesa, onde os pacientes são atendidos somente com acupuntura, com moxa, com ventosa, com tuiná, que é uma massagem chinesa, com fitoterapia. Então, as duas medicinas, tanto a medicina ocidental quanto a medicina tradicional chinesa, elas caminham juntas. Né, os pacientes ali, eles podem transitar entre as duas medicinas, eles podem escolher com qual medicina eles querem ser tratados. E os médicos se conversam, né? Então, coisas que não estão conseguindo resolver com a acupuntura, eles encaminham para a medicina ocidental. E o que a medicina ocidental não dá conta, eles encaminham para a medicina chinesa. Então, assim, foi uma vivência maravilhosa, né? E ali eu pude acompanhar, né? Médicos tradicionais, inclusive uma delas deixou a gente fazer a prática, né? Colocar as agulhas junto com ela, fazer o atendimento junto com ela. Então, assim, foi uma viagem maravilhosa. E ali também teve a parte cultural, né? Que a gente foi conhecer os pontos turísticos. Então, estivemos na Muralha, na Cidade Proibida, Templo do Céu, lugares maravilhosos. E, assim, usufruímos também da culinária, né? Exótica. Você se deu bem com a culinária? Olha, no começo a gente acha tudo muito divertido, mas depois vai ficando enjoativo. E também, assim, eles comem coisas muito diferentes da gente, né? Muito diferente da gente. Mas sobrevivi os 20 dias. Viviane, de uma forma geral, a medicina, independente da sua especialidade, tem os seus congressos técnicos, tem os seus avanços, entendeu? Os seus procedimentos médicos e tal. Nesse aspecto, como é que está a evolução da acupuntura? Olha, a acupuntura hoje é uma medicina que está aí sempre sendo muito pesquisada, né? Por conta dessa questão da necessidade das evidências científicas, né? Então, hoje a área da pesquisa em acupuntura, ela tem crescido muito e tem conseguido comprovar, né, muitos dos seus efeitos. E os congressos, eles acontecem anualmente, né, assim, congressos mundiais, não só aqui no Brasil, mas também mundiais em várias regiões do mundo, como congressos também aqui do Brasil. Então a gente tem pequenos congressos acontecendo a todo momento e é uma troca de experiências que está constante. Então é uma área que tem crescido bastante com relação a essa parte científica. Viviane, por exemplo, os seus pacientes, independente do problema que ele procurou, o número de sessões de acupuntura varia de paciente para paciente. Cada um tem os seus procedimentos. Por exemplo, o que você determina, a maneira que ele tem que agir depois, no seu dia a dia? Então, como eu te disse, a gente faz uma consulta bem completa, né? E aí o paciente vem para consulta, a gente faz a sessão de acupuntura e aí ele vai depender da queixa que ele traz. Então eu posso utilizar as agulhas, eu posso fazer a moxa, eu posso fazer ventosa, por exemplo, em pacientes que têm medo de agulha. Normalmente eu não inicio com as agulhas, a gente faz ventosa, a gente estimula os pontos com laser, a gente faz auriculoterapia, que é colocar sementinhas na orelha. Então a gente tem ali várias técnicas que a gente pode utilizar para tratar esse paciente.
E assim, o que a gente vai fazer no dia depende muito da queixa que ele traz também, né? Porque tem aquela queixa que é, vamos dizer, constante, né? Que é o porquê ele procurou, mas a gente tem que também avaliar o que o paciente está sentindo naquele dia, né? Por exemplo, o paciente chega resfriado, né? A acupuntura atua muito bem nos resfriados. A gente consegue diminuir, cortar esse resfriado que tipo, ia durar 10 dias, a gente consegue reduzir o tempo de resfriado. Então, a gente precisa avaliar qual é a condição do momento do paciente. Eu recebo muitos pacientes que às vezes vêm por indicação médica com aquele pacote fechado de 10 sessões de acupuntura, né? Assim, 10 sessões é um número adequado ali, vamos dizer, de sessões para a gente conseguir um resultado. Mas nada impede esse paciente de manter o tratamento. Eu tenho pacientes que estão comigo, eu atendo há quase 10 anos e eu tenho pacientes que estão comigo até hoje. Fazem acupuntura semanalmente. Outros fazem acupuntura quinzenalmente. Outros vêm uma vez por mês. Então a gente vai adequando de acordo com a necessidade de cada um. E o interessante disso é que, assim, a medicina chinesa, na verdade, ela é uma medicina que é um estilo de vida, né? Ela é pautada no taoísmo, que é uma filosofia de vida. Então, as orientações, as práticas que a gente vai fazendo, as orientações que a gente vai dando para o paciente leva para a vida. Então, assim, quanto mais tempo inserido nisso, melhores são as condições, mais saúde esse paciente vai ter, né? E quando ele chega em desequilíbrio, a gente consegue reverter isso de uma maneira muito mais rápida. Viviane, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite de estar aqui hoje e falar sobre medicina chinesa, que é uma medicina que me encanta profundamente. E ali eu me encontrei, né, como pessoa, e eu acredito muito nessa medicina. Eu vejo os resultados ali diariamente no meu consultório e eu convido, né, as pessoas a procurarem, a experimentarem essa medicina. Não precisa ter medo das agulhas, né? Procure um profissional qualificado para fazer uma anamnese correta, fazer um tratamento correto, porque assim, com certeza os ganhos vêm, os benefícios aparecem, né? Então, é isso que eu queria deixar aí como recado, né, para as pessoas. Não tenham medo. Viviane, onde te encontrar? Bom, atualmente eu tenho um consultório na cidade de São Luís do Paraitinga, aqui pertinho, e também aqui na cidade de Taubaté. Meu consultório fica próximo à Praça Santa Terezinha, então eu estou ali, podem... Qual rua? A rua Avenida Professor Moreira. E a sua razão social? Seu Instagram? Meu Instagram é @Viviane Moradei. Viviane, nós agradecemos a sua participação, a sua explanação, tudo que você falou sobre a medicina tradicional chinesa, que é a acupuntura. Esperamos que futuramente você retorne. Obrigada pelo convite, foi um prazer. O prazer foi nosso. Conversamos com a enfermeira obstetra Viviane Moradei, falando sobre a medicina tradicional chinesa. Foi uma conversa muito agradável e vocês veem que os caminhos são encontrados com o uso da medicina tradicional chinesa, a acupuntura. TV Saber chega ao seu final, agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia, da sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana.